Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. O chanceler russo Sergei Lavrov agradeceu hoje o Brasil pela contribuição para a solução do conflito na Ucrânia. Comentário que vem em meio aos repetidos pedidos do presidente Lula pela criação de um grupo de países para negociar o fim da guerra. Em declaração à imprensa após reunião com o ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira, em Brasília, Lavrov disse que ainda a Rússia vai se manifestar a favor da participação do Brasil como membro permanente do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Mauro Vieira disse que reiterou a posição brasileira a favor do cessar-fogo e de uma solução pacífica para a guerra na Ucrânia em reunião com o chanceler russo. Reunidos hoje no Japão, os chefes da diplomacia do G7 mostraram estar alinhados e negaram qualquer divergência de opiniões sobre o gigante asiático. O encontro acontece na exclusiva estação de esqui de Kuraizawa, a 100 quilômetros de Tóquio, onde os chanceleres dos principais países industrializados dedicaram grande parte de suas discussões à ascensão de Pequim e reiteraram seu apoio à Ucrânia contra a Rússia. Os representantes condenaram os recentes lançamentos de mísseis norte-coreanos e reafirmaram a firme determinação do G7 de não aceitar qualquer tentativa de mudar o status quo pela força. Os ministros também concordaram em intensificar esforços para prevenir e responder à evasão de sanções contra Moscou e o fornecimento de armas de terceiros para a Rússia, o que pode ser visto como uma nova advertência à China. A Petrobras anunciou hoje uma redução média de 8,1% do preço do gás natural vendido a distribuidoras a partir de 1º de maio. O ajuste faz parte da atualização trimestral prevista nos contratos com as distribuidoras e reflete variações no preço do combustível vinculado às oscilações do petróleo, negociado no mercado internacional, da taxa de câmbio e do transporte por dutos. Segundo a Petrobras, no trimestre de referência, o petróleo teve queda de cerca de 8,7% e o câmbio teve apreciação de aproximadamente 1,1%. A parcela do petróleo relacionada ao transporte do gás é atualizada anualmente no mês de maio, vinculada à variação do IGPM e sofrerá atualização de aproximadamente 0,2% a partir de maio de 2023. Com essa atualização, o preço do gás natural vendido pela Petrobras para as distribuidoras acumulará redução de aproximadamente 19% no ano, disse a estatal. O presidente Lula deve apresentar a proposta do projeto de lei complementar do novo arcabouço fiscal ao Congresso Nacional amanhã. O texto será protocolado na Câmara dos Deputados, por onde começará a tramitar. O novo arcabouço fiscal irá substituir o teto de gastos, a regra que limita a inflação, o crescimento de grande parte das despesas da União. E ele foi apresentado aos ministros Fernando Haddad da Fazenda e Simone Tebet do Planejamento e Orçamento no dia 30 de março. O novo arcabouço fiscal terá despesa atrelada à receita, limite de crescimento real da despesa, intervalo para a meta do resultado primário e, em caso de descumprimento da meta de resultado primário, superar o limite máximo da meta, o excedente arrecadado pelo governo poderá ser direcionado para ampliar investimentos. Na Itália, o ex-primeiro-ministro do país, Silvio Berlusconi, não está mais na unidade de tratamento intensivo do Hospital San Raffaele de Milão. O bilionário do setor de comunicação foi transferido para um andar de internação comum, depois de passar mais de uma semana na UTI. A informação foi confirmada nesta segunda-feira por médicos que atendem o político de 86 anos. A notícia foi antecipada no domingo pelo jornal Corriere della Sera. De acordo com os médicos, Berlusconi está sendo monitorado e continua recebendo tratamento. O empresário deu entrada no hospital no dia 5 de abril para tratar uma leucemia e uma infecção pulmonar. Berlusconi, que foi primeiro-ministro em 3 ocasiões entre 1994 e 2011, enfrenta problemas de saúde há vários anos. Atualmente, ele é senador e presidente do partido Força Itália,
um dos aliados do governo de coalizão da primeira-ministra Giorgia Meloni, e faz poucas aparições públicas. Ainda na Itália, autoridades do país anunciaram hoje a apreensão de 2 toneladas de cocaína perto da Sicília. A droga estava flutuando em pacotes impermeáveis com um sistema de localização e sinalização luminosa. 2 toneladas de cocaína. A carga avaliada em cerca de 400 milhões de euros, mais de 2 bilhões de reais, de acordo com o anúncio feito pela polícia italiana, eram quase 70 pacotes hermeticamente fechados com 1.600 barras da droga. Os pacotes estavam amarrados com uma corda grossa de pesca, contavam com um sistema de localização e sinalização luminosa. Segundo os investigadores, a droga foi provavelmente jogada ao mar por um cargueiro para ser recuperada e transportada para o continente. O tráfico de drogas na Europa é em grande medida controlado pela 'Ndrangheta, a poderosa máfia calabresa, que usa intermediários versáteis para introduzir cocaína na Europa. A Europol calcula que o mercado varejista anual de cocaína no velho continente represente entre 7,6 bilhões e 10,5 bilhões de euros, algo entre 41 e 57 bilhões de reais. Intensos combates sacodem Khartoum, a capital do Sudão, no 3º dia de violentos confrontos entre o exército e um grupo de paramilitares que deixaram mais de 100 civis mortos, incluindo 3 trabalhadores humanitários da ONU. Uma espessa fumaça negra tomou o centro da cidade, onde estão localizadas as instituições políticas e militares. Os poucos supermercados abertos advertiram que só conseguirão continuar com suas atividades por mais alguns dias devido à falta de abastecimento, problema que também afeta os hospitais. A violência explodiu no sábado após semanas de tensões entre os generais que realizaram o golpe de outubro de 2021 e que acabou com a transição do Sudão para o regime civil. O comandante do exército Abdel Fattah al-Burhan e o chefe do grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido Mohamed Hamdan Daglo. Desde então, os combatentes com armas pesadas não cessaram e a aviação bombardeia regularmente o quartel-general das Forças de Apoio Rápido na região central de Khartoum. Por sua vez, os ex-milicianos da Guerra de Darfur, que se tornaram auxiliares do exército, atuam na capital fardados e armados, lutando para tomar o controle das principais instituições do país. Sem uma trégua à vista, médicos e organizações humanitárias lançaram alertas sobre a gravidade da situação, apelando pelo fim imediato da violência. Antes da invenção de Gutenberg, os coreanos já estavam familiarizados com a impressão de textos. O Jikji, impressão tipográfica datada mais antiga do mundo, é testemunha do fato de um tesouro histórico que a Biblioteca Nacional da França exibe em Paris até o dia 16 de julho. O alemão Johannes Gutenberg é famoso pela invenção da máquina de impressão em tipos móveis, ou imprensa, o que revolucionou a produção de livros no século XV. Mas anos antes da criação de Gutenberg, os coreanos já estavam familiarizados com a técnica de impressão de textos. Um testemunho disso é o Jikji, livro do ano de 1377, exposto na Biblioteca Nacional da França, em Paris, até 16 de julho. O livro é um manual de ensinamentos budistas composto com caracteres chineses, impresso no 7º ano da era Xuanguang. Originalmente, a obra tinha 2 volumes, mas apenas o 2º resistiu ao tempo. O manual indica que os coreanos já conheciam a impressão por tipos móveis, uma técnica proveniente da China, cerca de 75 anos antes de Gutenberg e sua Bíblia, de 1455. Único no mundo, o Jikji chegou à França há um século, comprado por um colecionador. E essa edição fica por aqui. Eu volto logo mais com outras informações no Jornal das 18h30, ao lado de Juliana Dariva. Até lá!